Amém? Você pode dizer boa noite para alguém que está do seu lado? A glória. Boa noite de salvação para todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo, que existem pessoas que não conseguem enxergar, então estão escutando o culto. Outros estão assistindo. Que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa. Que Deus possa abençoar todos aqui nessa noite. Você pode dizer graças a Deus? Meu nome, para quem não conhece, é pastora Marli Gomes, né? Toda honra seja dada ao Senhor Deus, toda glória. Quero agradecer o nosso pastor Simval, nossa pastora Rosália Sante. Estamos servindo nessa casa aqui logo quando fez 1 ano de idade, né? Pastor Samuel Fontoura, que está aqui desde o início também, né? Então, muitas vezes o pessoal pergunta: a senhora vai estar lá de manhã ou de noite? E muitas vezes não estou, e falo com o nosso pastor, com a bênção dele, a gente prega por muitos lugares, regiões, igrejas e locais. Então, eu sou uma pastora missionária, eu tenho esse chamado do Senhor desde 1988. O Senhor me chamou para pregar, ganhar almas e cuidar de vidas. Graças a Deus. Eu quero ler um texto da Escritura. Abra sua Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Lucas. Deus seja louvado. Capítulo 13. Aleluias. Estamos felizes. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso ministério. Amém, queridos? Muitas bênçãos, muitas vitórias, né? No final, enquanto você procura, com a bênção do nosso pastor, eu estarei mostrando, vendendo algum material. A gente prega, a gente sempre leva um material, pastor Mantovani, né? Deus te abençoe. Então nós temos 3 livros pequenos. Às vezes tem pessoas que pegam livros grandes e acabam que não lê, né? Então isso aqui é uma estratégia que Deus dá para a gente ler rapidamente, você absorver algum conteúdo de relevância. Esse aqui fala sobre razões para você não desistir. São poucas páginas, é pequenininho. Você lê dentro do ônibus, indo trabalhar no metrô, né? Rapidinho você lê. Então aquelas pessoas que estão pensando em desistir, você não pode desistir. Nós não podemos. O céu está perto. Amém, queridos? Esse aqui é bastante relevante. É um tema que tem ido em muitos lugares e muitas pessoas têm adquirido. É um pedido de socorro esse aqui, para pessoas que sofrem violência doméstica. Não é só a mulher que sofre violência doméstica. Existem crianças e adolescentes, filhos, que sofrem violência doméstica. Então, esse aqui é sobre isso, é um pedido de socorro. Vão ter, irmão, versículos bíblicos. Todos esses livros aqui é da Sociedade Bíblica, amém? Todos conceituados. E vão te dar direcionamento. Não está acontecendo dentro da sua casa, graças a Deus. Tem um vizinho. Tem alguém que trabalha com você ou estuda. Leve esse livro para ele ou para ela, que vai ajudar essa pessoa a vencer essa fase aí, em nome de Jesus. E esse último aqui é dor na alma, para quem está com dor na alma, com aflição na alma. Ele é o mais grossinho, tem vários versículos bíblicos instruídos dentro da palavra para te dar direcionamentos e ajudar você a sair dessa situação, dessa dor na sua alma. E tem algumas bíblias lá atrás. A nossa igreja vende bíblias, irmão, mas nós estamos falando também assim, com a bênção do nosso pastor. É o nosso material. Tem essa aqui, que sai muito, ela é bem jovial, né? Vai estar ali atrás, aí você abençoa o nosso ministério, amém? Vamos lá. Lucas 13, versículo 10 e 11, por gentileza. Graças a Deus. Na versão NVI. E diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, já havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Amém? Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a tua palavra ao teu povo nesta noite.
que eu seja canal de bênção para cada um que está aqui na tua casa. Meu Deus, que cada coração venha estar, meu Pai amado e querido, no centro da tua vontade. Meu Deus, e que essa palavra venha, meu Senhor, iluminar, clarear mentes e corações nesta noite, para a glória do teu nome e em o nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você desse uma salva de palma para o Rei da Glória, em nome de Jesus. Toda a glória a Ele. Olha que coisa linda, coisa gloriosa, é o crente exaltando a Deus. Queridos, falando sobre esta mulher, essa mulher encurvada, essa mulher, ela viveu 18 anos andando encurvada, com uma enfermidade que não a permitia ficar em pé de forma ereta, de maneira alguma. Com isso, ela só olhava para baixo, ela não tinha expectativa alguma, sonho ou projeto, perspectiva, planejamento, nada disso. E como teria? Não tinha como, porque ela só olhava para baixo. Era uma vida encurvada, um corpo encurvado. Esse problema estava na coluna dela. Queridos, não era algo lombar, era algo na coluna dela. Então, que não a permitia ficar em pé. Então essa mulher, ela estava assim o tempo inteiro, a vida dela, 18 anos, isso aqui, irmão. Uma vez eu vi uma mulher, quando fui pregar no Nordeste, dessa maneira, é muito doloroso, irmão. A pessoa sofre dores, e é algo muito complicado, irmão. Ninguém merece. Então ela está vivendo isso aqui, irmão, 18 anos. Não são 18 dias e nem 18 meses. Note bem, 18 anos. Quando, Paulinha, falamos 18, número 18, engraçado que a pregadora que vai estar na conferência falou do número 18. É mistério de Deus mesmo, aleluia. Então quando falamos em 18, ou número 18, 18 anos, irmão, é uma numeração do quê? Primeiro, vamos lá, já lembra de quê? 18 anos, a maioridade, né? Então a pessoa, o jovem se torna maior de idade. Então com 18 anos, aí o jovem já pensa, eu vou ser independente agora, eu vou tirar carteira de motorista, passaporte e por aí vai. Vou ser independente, né? Porque passaporte menor de idade, eu lembro muito bem, meu filho, eu tive de assinar para ele ir para os Estados Unidos. Então, tive de emancipá-lo. Então, 18 anos é um monte de coisa que vou fazer. E aquele negócio, 18 anos, e é aquela alegria, aquele negócio fantástico. Só que, no caso dessa mulher, esses 18 anos estão sendo marcados por muita dor, angústia e tristeza. Ela está aprisionada a uma situação durante, queridos, 18 anos. Mas eu creio em algo, que 18 anos vai ser marcado na vida de alguém aqui nessa noite, para um tempo de glória, um tempo de bênção, um tempo de, aleluia, expectativas, um tempo de portas abertas, e um tempo, irmão, novo na vida de alguém que está aqui. Alguém crê, diga glórias a Deus. O texto relata que tem um espírito que aprisiona esta mulher. Então entenda comigo, é um espírito imundo, é um espírito de enfermidade. Algumas traduções diz espírito de enfermidade. Na Revista Corrigida, é a que eu tenho, minha Bíblia, uma das, fala espírito de enfermidade. NVI que lemos aqui está falando espírito. Algumas traduções falam espírito maligno. Enfim, é um espírito maligno que está aprisionando essa mulher. Jesus, irmãos, já vê essa situação. Essa mulher entra na sinagoga. Irmãos, estamos falando Novo Testamento mais. Jesus, querido, está na terra. Ele está em forma humana, é Deus, mas está como um Cristo amado, mas como homem. Então ainda não tinha morrido, não tinha, irmão, ressuscitado ao terceiro dia. Então entenda isso. Estamos num texto que eles estavam vivendo as leis antigas. Então vamos lá. Se essa mulher ela é encurvada, ela entra na sinagoga, ela não podia, não tinha direito de vir para frente na sinagoga. Deixa eu conjecturar, me dê licença. Então ela entrava na sinagoga, como fosse esse templo aqui, ela ia lá para trás, até porque ela está cheia de vergonha. Ela é uma mulher encurvada, não consegue olhar para frente, não consegue olhar para ninguém, só olha para o chão. Como é que uma pessoa encurvada vai entrar, irmão, e saudar, cumprimentar pessoas? Não,
ela está constrangida, debaixo de vergonha e de dor. Então ela vai lá para o fundo, lá para o final, para que ninguém a veja. Mas note, ela está com esse problema gravíssimo, mas ela não desiste, pastor Wesley. Eita glória! Ela vai para a sinagoga. Quer que eu prego para você e prego agora? Aqui é o lugar do milagre. Alguém está aqui comigo nessa palavra? Diga glória a Deus. Aqui, irmão, é o lugar do milagre. Eita glória! Você quer milagre? Lá em casa tem. Na sua casa tem. Lá no trabalho tem. Se é hora de Deus dar vitória lá para o povo, para o chefe e por aí vai. Mas meu irmão, aleluia, não tem um lugar tão glorioso como a casa de Deus. Aqui é o local do milagre, aqui é o local da bênção e da vitória. Entende esse negócio? Então ela não perde a fé, a esperança, a expectativa. Ela está indo para a sinagoga, ela está indo, ela não desiste. Alguém está indo aqui, aleluia. Alguém está rompendo, diga glória. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode retroceder. Mesmo com problemas severos, ela não retrocede. Infelizmente existem pessoas que por qualquer problema não querem mais vir para a casa do Senhor, não quer mais caminhar para a igreja, não quer mais servir a Deus. Por qualquer percalço da vida desiste, ou por um problema sério. Mas me diga uma coisa, não existe nada e nem ninguém que poderá nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Ele nos fortalece e nos renova. Amém, queridos? E o texto, louvado seja o nome do Senhor, relata então que esses 18 anos marca essa mulher com muita dor, constrangimento, muita peleja, meus queridos. Então Satanás, louvado seja Deus, irmão, aleluia, ele veio para roubar, matar, destruir, e ele veio para aprisionar. O texto relata que ele mantinha ela naquela doença. Eu compreendo, entendemos que se ele mantém ela, irmão, tinha uma brecha. O diabo não tem poder na vida do crente fiel. Eu escutei um glória a Deus ali, e eu vou repetir, aleluia. O diabo não tem poder na vida do crente fiel, aleluia. Você entende, irmão, esse negócio? A gente fala o que a gente vive, irmão, aleluia. Você não vê, irmão, um crente fiel, um cristão, irmão, fiel, caindo endemoniado dentro de igreja. Não. Isso aí vai acontecer quando converte, irmão, quando nos convertemos. Aí vem aquele processo de libertação. Mas no caso dessa mulher, até porque Jesus vê, observa que tem um espírito imundo na vida daquela mulher. Então vem comigo. Satanás a mantém, versículo 11. Então aprisiona ela naquela doença. Então vemos que tinha uma brecha, uma situação que pode ser pecado oculto, prostituição, adultério, rebeldia. Irmão do céu, Saul, ele foi rejeitado por Deus. E olha que Saul, irmão, era um servo do Senhor, mas ele foi, irmão, muito obstinado. Ele se vangloriou de uma forma tão tamanha, que ele fez o que ele bem entendeu. Então, irmão, ele se rebela contra Deus, ele desobedece a Deus. Ele era rei de Israel, irmão. Então ele se achou, eu sou, tal. Só que, irmão, ele estava se levantando contra o próprio Deus. Pecado, irmão, de rebeldia, como está escrito nessa menção que traz esse texto de Saul, relata, irmão, que é o mesmo de feitiçaria. Infelizmente existem pessoas dentro da igreja, irmão, que estão igual feiticeiro. Que é isso, pastora? Tô não, irmão. É Bíblia, rebelde, irmão. Não obedece pastor, não obedece filhos que não obedecem pai, não obedece mãe, não obedece ninguém. Aí eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu vou mesmo, eu faço. E grita com o pai, grita com a mãe. Outrora, irmão, é década, irmão, que eu sou de 69, década, irmão, de 70, 80, os pais da gente passavam os olhos assim, até de pastor André, seu tempo, viu? Aleluia. Passava os olhos assim, pastor André? Aí só olhava, pastor Mantovani, o senhor também, viu? Aí só passava, forte. Pastor João, aqui todo mundo, eita glória. Passava, como dizia meu pai, saudoso meu pai, passava o rabo de olho, era essa expressão mineira. Passava o rabo de olho assim, não falava, Marli, passa, não.
Meu irmão, esse olhar era fulminante, misericórdia. Parece que o olhar dos pais da gente ia queimar a gente vivo. Era forte. Hoje, o pai e a mãe, os olhos faltam cair no chão. Opa! Eu estou escutando um monte desse jeito. Eita Deus! O pai e a mãe olha e fica assim. E o olho vai, o menino, que é, pai? E eles ainda falam, que é? Isso é rebeldia. Aí ficam crianças doentes. É forte. Eu vou pregar, diga glória a Deus. Crianças doentes, jovens doentes. Aleluia. Cônjuge doente, não sabe por quê. E vai, irmão, no médico. Irmão, pode ter plano de saúde, irmão, da onde for. Irmão, hospital, mais, irmão, bem montado que for. O plano de saúde. Irmão, e mexe daqui, mexe de lá, faz exame de todo jeito. Fura para todo lado, tira sangue para todo lado e faz exame. Entra naquela máquina que é um tubo, máquina horrorosa. Como é que chama aquele negócio? Tomografia, computadorizada, aquele negócio. Deus é mais. E faz exame de todo jeito, não acha nada, mas não vai achar. Porque quem falou, irmão, que demônio aparece em raio-x? Não aparece. Não. Espírito imundo, irmão, ele fica bem escondidinho, caladinho, só aprontando. Mas deixa eu te trazer uma notícia do céu aqui agora. Chegou e está aqui um que vai repreender todo espírito imundo, maligno, da prostituição, da rebeldia, do adultério. Alguém está aqui nessa mensagem, diga glórias a ele. Dá glória, aleluia. Porque vem cá, aleluia, nem que não dê para eu pregar tudo que está aqui, aleluia, mas deixa eu falar, o que Deus está mandando, não tem milagre, não tem cura, se viver debaixo de prostituição, está namorando e passa na frente, ninguém quer esperar mais casamento, e vamos ver, e todo mundo vai. O que é que tem? Nós estamos vivendo uma época agora moderna, irmão, moderna é o Satanás, porque a minha Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Da glória, aleluia. Aí vem aqui e fica pedindo para o pastor Wesley, olha o tamanho dele, fica em pé, parece o gigante Golias, mas não é não. Aleluia, olha o tamanho desse homem, só com o grito dele o cão vai embora, aleluia. Aí vem pastor Wesley. O dia que ele pregou aqui no Café com Deus, aí teve um irmão que pediu oração. Falei, pede ele para orar. Ele, não, eu quero que a senhora que ore. Eu falei, valeu-me Jesus. Aí eu falei, você espera aí, Wesley, que se der problema. E oramos, mas Deus deu vitória, graças a Deus, aleluia. Ele é grandão, eu sou pequenininha, mas maior é Deus, amém? Então, aí está debaixo de pecado e fica pedindo a gente para orar, para expulsar demônio. Nós não vamos expulsar o que você deu autorização. Você entende isso? Vai ter milagre aqui hoje, daqui a pouco, já está acontecendo. Mas quem tem vida no altar, aleluia, eu estou desmantelado, eu estou só Deus na causa. Pois bem, você veio para o culto certo. Quando for no final nós vamos orar, você vai consertar com Jesus e você vai receber milagre também para a glória de Deus. Então a gente vê que foi uma brecha ou alguma coisa aconteceu com essa mulher. Então vamos analisar qual a situação que trouxe essa doença na alma ou no seu corpo físico. Com trauma, abuso na infância, violência doméstica. O que aconteceu contigo? Eu vou falar de mim. Eu fui uma mulher encurvada. Durante 17 anos. Esse 18 ele é glorioso mesmo, viu? Foi com 18 anos que Jesus me achou. Diga glória a Deus. Eu era perdida. Então eu fui uma mulher encurvada. Eu sofria violência doméstica por meio do meu pai. Corpo marcado. Até hoje tem, irmão. O negócio foi tão severo, irmão, que até hoje tem marcas no meu corpo. Acredite. Nas minhas pernas, nas minhas coxas. Meu pai era um homem muito violento.
Então, irmão, eu sofria violência física, emocional. Eu vivi envergonhada, com marcas tanto no meu corpo, que tem até hoje, quanto na minha alma. Mas na minha alma Deus é tão bom que lavou a minha alma. Diga glória a Deus. Aleluia. É forte. O corpo, aí eu lembro até de Jó. O corpo, Deus fala para Satanás: você pode tocar no corpo dele, mas na vida, algumas traduções, quando a gente estuda, pastor Samuel é estudante da Bíblia Sagrada, que Deus fala: não toca na alma dele, pode tocar no corpo, mas na alma você não vai tocar, porque Jó é meu. Eu nunca vi pastor Wesley, pastores estão aqui, na Bíblia Sagrada, Deus dá testemunho de alguém. Jó foi tão fiel, que Deus, não foi ninguém que deu testemunho não, irmão. Os nossos pastores dão testemunho da gente. Se a gente viaja, ele recomenda: receba aí, o meu pastor, a minha pastora está chegando aí. Eles dão recomendações da gente. Se a gente for viajar, pregar, enfim. A quem é esse homem, essa mulher? Não, ele tem pastor falando, eles estão dando recomendação. Agora vai vendo, Jó, quem recomendou ele? Quem falou dele? Quem deu testemunho de Jó? Deus. Deus dá testemunho de você? É forte, aleluia. É forte, Deus está olhando para nós, aleluia. E Ele vai dar testemunho de alguém, porque alguém está achando graça diante de Deus, aleluia, que está aqui nesse lugar. Você pode dizer glória a Jesus? Então, vai vendo, essa situação que acontece com essa mulher, a gente não consegue assegurar o que foi. Tem um espírito ruim aqui nela, que aprisiona ela 18 anos nessa doença. Eu estou falando de mim. Agora a pergunta vai para você: o que aconteceu com você que você está encurvado? Porque essa palavra que essa mulher está curvada, encurvada, pode ser uma forma física ou espiritual. Vamos trazer para a espiritualidade, porque aqui não vejo que tem ninguém aqui não tem ninguém com essa doença física, mas espiritual é forte. Tem pessoas que estão aqui, quem falou isso para mim não foi ninguém que está sentado aqui não. Quem falou isso para mim foi o Espírito Santo de Deus. Ele falou: prega, porque tem pessoas lá que estão encurvados espirituais, mas eu tenho uma notícia boa para te dar: Deus vai te desencurvar aqui hoje nesse lugar, aleluia. Esse encurvamento maligno, espiritual, que está te aprisionando, ele vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. E você vai receber a sua libertação para a glória de Deus, o nosso Senhor. E além de o meu pai, a gente sofrer com essa violência doméstica, todos nós éramos 5. Um Deus escolheu no ano passado, pregamos para ele foi com Jesus. Mas nós éramos 5. Vamos falar que nós somos 5, e todo mundo sofria com esse negócio dessa violência. Era filme de terror, irmão. E para piorar, a minha mãe, ela recebia entidades. Irmão, pensa, um filme de terror era minha casa. Aí os 4 cantos da minha casa eram consagrados, marcados por entidades. Então, o meu lar, humanamente falando, estava condenado pelo diabo. E o inimigo marcou e falou: vocês não saem daqui. Nós estávamos aprisionados, nós éramos encurvados, eu, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Mas não estava não, era mentira do diabo. Porque Deus iria chegar lá como chegou, e vai chegar na casa de alguém aqui também, e de alguém que está assistindo essa pregação via online. Alguém está aqui nessa palavra comigo, diga glória a Deus. Aí, violências, minha mãe recebendo entidades, era um absurdo a minha casa, irmão, era um absurdo. Aí minha mãe, para piorar, ela fica, irmão, com uma enfermidade muito terrível. Ela foi diagnosticada com tumores no intestino dela, de formas que o médico fala para ela que não tinha, né, já estava tão avançado tudo, que não tínhamos instrução, não tínhamos orientações alguma. Minha mãe piorou, e aí nunca ia em médico, sente uma dor daqui de lá, não liga. Aquele povo antigo que não liga para nada, em questão, né, de fazer um check-up, enfim. Quando foi ver, irmão, já estava para lá de, como diz o velho ditado, de Bagdá. E aí o médico falou assim para ela: me lembro como eu me lembro disso, eu era adolescente,
Aí o médico falou para ela que ela tinha 2 meses, não era 2 anos não. 2 meses de vida. Minha mãe volta para casa, pensa numa mulher encurvada. Ela volta para casa, encurvada espiritualmente, recebi entidades malignas. Minha casa parecia um filme de terror, irmão. Que família estranha. Mas Deus muda até a família estranha para a glória do nome dEle. Através de um rádio de pilha. Radinho de pilha, irmão. Nós hoje não vemos mais. Acho que só essas casas de coisas antigas, objetos antigos. Mas ele era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Eu me lembro tanto. Tinha uma alça assim, né? Desse tamanho, rádio. Minha mãe segurava esse radinho, ia para o quarto, levava, ia para a cozinha, levava, escutando, irmão, umas modas de viola. Mineira, criada nas fazendas de Unaí. Então ela gostava de umas modas de viola. E ela está procurando, pastor Wesley, umas modas de viola. Sertanejo, né? E quando, irmão, olha o que Deus faz. Por esses dias eu estava com os meus pastores. Aí a pastora Rosália falou assim para mim: pastora Marli, a senhora tem que contar mais o teu testemunho, porque ela é muito forte. E quando eu recebi o convite do nosso pastor para pregar nessa noite, eu lembrei da vozinha tão abençoada dela, falando para eu dar o meu testemunho. Eis-me aqui, testemunhando o que Deus fez dentro da minha casa e no meio da minha família. Aí olha só, irmão, através desse rádio de pilha, minha mãe procurando essas músicas, caiu em uma música sertaneja, 2 homens, uma dupla, cantando, irmão, moda de viola. E era uma música tão gostosa, e para aqui, para lá. Quando termina, irmão, surge um homem com uma voz forte, poderosa. E eu não estava entendendo nada, porque a minha vida era caminhar para o centro, irmão, e ver minha mãe recebendo entidades malignas. Eu realmente não estava compreendendo nadinha daquilo. E o pior, irmão, quando a gente está na escuridão, a gente pensa que está certo. É por isso que eu tenho que pregar o evangelho para aquele que está na perdição. Você acredita, você jura que você está certo. Você acredita que você está até servindo a Deus. Acredite nisso que eu estou falando. Eu acreditava que a gente estava servindo a Deus. Eu doida para encontrar Deus. E não sabia onde encontrar Deus. Só que Deus já tinha nos encontrado, aleluia. E aí, meus irmãos, quando o homem começou a falar, que eu fui perceber que não tinha nada de música sertaneja. Irmão, era um programa de rádio de uma igreja que ora demais. Ela ora muito. Essa igreja é igual a nossa igreja, que a nossa igreja também ora muito. A nossa igreja é uma igreja de oração, igreja de milagres, igreja de maravilhas. Irmão, daqui a pouco, irmão, esse homem começou a falar: vamos fazer oração da fé. Vai lá, pega um copo com água. Aí minha mãe falou: Marli, vai lá na cozinha, pega água lá para mim. Eu corri, irmão, lá na cozinha. Eu era menininha, uns 14 anos. Aí vem eu correndo com aquele copo de água, não estava entendendo nada. Coloquei em cima do rádio, igual aquele pastor tinha falado. É lógico, irmão, que não foi a água que fez a obra. Mas escuta aí. A minha mãe, ela recebia entidades e falava com os espíritos imundos. Então, ela tinha que ver alguma coisa. Ela tinha que tocar, senão ela ia ser uma Tomé. E Deus está querendo salvar ela e está querendo salvar a gente. E Deus quer salvar alguém lá na tua casa também, aleluia. E naquele momento lá está o copo de água. E ele falou: vamos orar. Você que está desenganado, desenganada. Aí eu falei: quem contou para ele que minha mãe está desenganada? Eu não estava entendendo era nada, mas Deus já estava ali, aleluia. E ele começou a orar. Irmão do céu, a minha mãe estava orando do jeito dela, como ela deu conta. Daqui a pouco minha mãe caiu em cima do rádio, mas foi um barulho, foi pá, em cima do rádio. Eu dei-lhe um grito. Eu estava, como é que chama? Beliche. Eu estava na parte de cima, embaixo dormia minha irmã, e eu em cima. Aí eu lá em cima, vendo tudo aquilo, minha mãe caiu em cima do rádio. Aí eu falei assim: minha mãe morreu. Wesley do céu. Eu fiquei apavorado, porque ela não estava condenada à morte. Falei: minha mãe morreu. Eu desci, Edivan do céu, numa carreira desse beliche, irmão, e fui para socorrer minha mãe. A minha mãe começou a falar: Deus está aqui, aleluia. E ela começou a glorificar a Deus. A primeira vez que uma mulher que recebia entidades malignas começou a glorificar a Deus, porque o pastor no rádio estava glorificando, e ela começou a dar glória a Deus junto com ele, aleluia. Eita glória!
Pensa numa mulher encurvada, era ela. Pensa numa menina encurvada, era eu, aleluia. Cheia de marcas e tribulação. Existe alguém aqui nessa igreja que está encurvado, mas Deus, eu torno a dizer, vai te desencurvar. Você vai sair daqui ereto, você vai sair daqui erguido. Levante a tua mão para o céu, desceu ser profeta na tua vida, rapácia. Deus vai te levantar, Deus vai te salvar, vai salvar a tua casa, a tua família. Levante a tua mão, vai libertar a tua casa, a tua parentela, a tua família. As obras de magia negra vão cair por terra em nome de Jesus Cristo, aleluia. Alabra subquece, tu crê, diga glória. E olha, ali foi a primeira vez que vimos Deus. Ninguém entrou na nossa casa porque a gente não deixava, dava umas surras, fosse pregar. Mas Deus entrou, Deus foi pessoalmente, através de um radinho de pilha. Irmão, hoje nós não temos radinho de pilha, mas nós temos, está sendo transmitido culto, tem culto online. Irmão, chega culto na África, na Ásia, chega culto, irmão, em tudo que é canto do planeta. Que é isso? Essa tecnologia é o poder de Deus, levando pregação para todas as vidas aprisionadas por Satanás. Irmão, bendito radinho, bendito programa. E Deus, irmão, entrou na nossa casa através desse radinho. E fomos libertos. Minha mãe se converteu, dia seguinte fomos para a igreja. Aí levamos minha mãe, que ela estava muito doente, muito fraca, não conseguia comer, o intestino todo tomado, não comia, pastor, o senhor sabe dessa história. Ela não comia, ela estava o couro e o osso. Então levamos ela para a igreja. Irmão, no dia seguinte fomos para a igreja. Irmão, acabando o culto, pastor faz apelo. Aquela mulher que recebia entidades malignas, irmão, chega e mudava o rosto. Que trem feio. Aleluia, mas Deus é poderoso. Aonde Deus entra, o mal tem que sair. Ela está lá no pé do altar, levantando a mão e aceitando Jesus como salvador de sua alma. Sabe o que aconteceu com a minha mãe? Aí alguém vai falar, isso faz tempo que morreu. Que o que, irmão? Aleluia, eu estou falando com minha mãe por esses dias agora. Eu levei ela lá para casa. Minha mãe está viva, Vivinha da Silva, 8.5 para a glória de Deus. Aleluia. Eita glória, Deus é poderoso. Alabraçubicalaia. O Deus que curou minha mãe, o Deus que curou nosso pastor, esse Deus que está aqui nesse culto, irmão. Aleluia. Eita glória. Ela tinha 40 e poucos anos de idade, não tinha nem 50. Hoje a minha mãe tem 85 anos. Se Deus assim o permitir, em novembro faz 86. Para a glória de Deus, uma missionária, mulher de Deus. Eita, irmão, que quando crava o joelho no chão, é muita glória que cai. Pensa numa mulher de Deus. E Deus vai fazer, Ele pode? Não, Ele vai. Ele vai fazer alguma coisa sobrenatural lá na tua casa também. Alguém crê, diga glória. Vai fazer. Então, com 18 anos, o Senhor me liberta. Essa mulher está aprisionada, mas com 18 anos, Jesus me liberta. Eu deixei de ser encurvada. Alguém aqui vai também deixar de ser encurvado. Em Isaías 53, versículo 4 e 5. Não sei se vão jogar aqui, mas tu escuta. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si, sabemos de qual, mas deixa eu ler. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades todas, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido, irmão. Ele, porém, aleluia, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, quem tem paz aqui, aleluia, estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Essa pregação dessa noite é sobre cura de todas as formas, maneiras que você possa entender. Cura na alma, cura na mente. Mentes doentes serão curadas. Quem está, irmão, debaixo de pecado, Deus vai te curar. Porque pensa na pior doença que tem. A pior doença que existe é o pecado. É a lepra mesmo. A lepra, irmão, purulenta. É o pecado. A única coisa que nos separa de Deus, irmão, o diabo não separa ninguém de Deus não, porque ele não tem poder na nossa vida não. Só o pecado. Só o pecado. Alguém vai deixar o pecado aqui nessa noite.
e vai se render aos pés de Jesus e à sua vontade. A dificuldade da doença, qual era a dificuldade dessa doença? Essa doença faz ela enxergar somente para baixo. Então, se ela, igreja, só enxerga para baixo, ela está com dificuldade de olhar para o horizonte. Se ela não consegue enxergar para o horizonte, então não tem autoestima, não tem perspectiva de vida, não tem projeto, ela apenas existe. Ela só está existindo. Então não tem nada disso. E se tem o corpo inclinado, então ela não consegue olhar na face de ninguém. Não consegue. Shirley, minha linda, vem cá, corre aqui. Deixa eu te usar. Só mulher, aleluia. Então ela não consegue olhar para ninguém. Ela está toda lindona. Ela não consegue abraçar pessoas, ou não consegue abraçar ninguém. Então ela perdeu a capacidade de se relacionar. Então essa mulher, ela não consegue olhar. Oi amiga, você está boa? Ela é linda, né? Não tem isso, não tem. Gosta de abraçar, né? Te amo, viu? Não tem como olhar, não tem como abraçar, porque ela é encurvada. O que Satanás está fazendo com ela? Então ela perdeu a capacidade de se relacionar e de se socializar. Olha o que Satanás quer fazer com pessoas que estão aqui nesse lugar, se já não está fazendo. A palavra, irmão, a pregação não erra endereço. Pensa nesse negócio que não erra endereço, é pregação. Amém? Então o vínculo de amizade, comunhão é quebrado. O inimigo quer que você fique isolado, irmão. É isso que está acontecendo com ela, está isolada. Quando ela entra na sinagoga, Jesus chega até ela, né? Cura ela, liberta ela. Então ele está fazendo o quê? O que Jesus está fazendo com essa mulher encurvada? Está devolvendo o direito, aleluia, de ela se relacionar, dela se socializar, abraçar, sorrir. Que é sorrir o quê, irmão? Então o inimigo quer realmente, que ele veio para roubar, matar, destruir. Ele quer o quê, irmão? Destruir, fazer que você entenda que você não tem jeito para nada, que você não vai vencer, que você não vai romper, sua empresa vai mesmo à falência. Nosso pastor falou muito bem sobre isso aqui, quantas pessoas têm sido restituídas, restauradas aqui. E o pior que ainda tem gente que entra aqui, que a gente faz atendimento pastoral, irmão, e o pior que tem gente que entra aqui, mas está tão inculcado, né? Com que o inimigo falou, que por mais que a gente fale, aquela pessoa entende, está entendendo que não tem jeito para ela. Mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Mais uma vez, deixa eu ser, aleluia. Levante a tua mão. A partir de hoje, levante a sua mão. Você vai vencer, você vai romper, você vai se levantar, irmão, você vai ficar ereto em nome de Jesus e vai conseguir vencer todos esses obstáculos que estão à tua frente. Você crê nisso? Aleluia. E olha, caminhando para o fim, eu posso imaginar que a casa dessa mulher era toda adaptada. Então ela é uma mulher isolada. O inimigo colocou ela para ser desse jeito, durante 18 anos. Então ela não tem acesso a ninguém, ela está isolada. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Que ela fala, ela ouve falar de Jesus. Aí ela fala assim, se eu tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, porque estão me falando de Jesus, então se ele é tão poderoso assim, eu creio que ele é, então eu não preciso tocar nele, porque ela não podia tocar nele. Ela está com fluxo de sangue, livro de Levítico fala sobre isso. Então ela é imunda, né? Diante dos homens, não de Deus, mas ela é imunda ainda, então não pode tocar, ninguém toca nela, ela não toca ninguém. Mas ela fala, eu vou tocar na orla, na barra da veste de Jesus, só lá no tecido que está sobre ele, logo que ele é tão poderoso. Olha a fé da mulher. E ela escuta falar de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, também vai ficar liberto de todo mal, de tudo que te acompanha de ruim, de percalço, irmão, de tranqueira, vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? E essa mulher encurvada, eu falei lá no início, não terminei, termino agora. Ela está com esse problema parecido com essa mulher do fluxo de sangue. Mulher do fluxo de sangue não pode tocar ninguém, está imunda. É a mulher encurvada, você lembra dos animais que não poderiam ser apresentados a Deus em sacrifício? Nenhum animal defeituoso. Tinha que ser, irmão, cordeiro, carneira, ovelha, pombos, tudo, irmão,
tinha que ser perfeito. Então essa mulher, ela é deficiente física. Ela nem podia, irmão, entrar na sinagoga. Piorou, irmão, que Jesus viesse favorecer ela com alguma bênção. Mas eu prego para você algo. Nós realmente estamos vivendo a graça. Olha o nome da igreja, Oceano da Graça. Aleluia. Nós estamos na graça do Senhor, nadando na graça. Tem milagre para você aqui hoje. Não existe nada e nem ninguém que vai deter a tua bênção e o teu milagre. Aleluia. E olha só, queridos. Então eu imagino que a casa dela é toda adaptada. Caminho para o fim agora, 5 minutos. Então, o inimigo quer que você se adapte. Se ela é deficiente, a casa tem que ser adaptada. Ainda mais da deficiência dessa, que a mulher está encurvada aqui, ela não consegue pegar os objetos no alto. Nós que somos baixinhos, é porque eu estou de salto. É só 1,60, né? 1,50, aí tem que pegar aquela escadinha para pegar os objetos lá em cima. Ela não fazia isso. Então, a casa dela era adaptada. Eu acredito nisso, sabe, pastor Wesley? Eu acredito muito. E nessa adaptação, o inimigo quer que você se adapte às propostas dele. É forte. As tranqueiras dele. Para que você não olhe para cima. Que você acredite que você está desse jeito. Que você é um pobre, miserável. Um encurvado, uma encurvada. Que não tem jeito para você. Mentira de Satanás. Que Deus vai consertar a sua vida em nome de Jesus. E ele não quer que você enxergue o horizonte, olhe para cima. Ele não quer que você acredite na sua vitória. E olha, ele não quer nem que você acredite que ele tem cura para a tua alma. Existem pessoas que nos procuram, dizendo que estão numa depressão tão severa, irmãos. É muito triste uma pessoa em depressão, irmãos. Uma depressão tão severa, e não consegue se desvencilhar dessa depressão e nem acredita que vai vencê-la. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Tem os terapeutas, os profissionais da saúde que atuam nessa área, que atuam com muita propriedade e vai fazer você enxergar a sua bênção. E além disso, ou acima disso, com todo respeito a todos eles, né, porque eles trabalham com muita propriedade, mas tem um Deus que cura a alma, cura a mente, cura o corpo, aleluia, cura o espírito, eita glória. Ele me curou, eu era encurvada, alabraçubicécia. E Deus salvou meu pai, eu nem contei, hein? Deus ainda fez eu pregar para meu pai, pedir perdão para ele. Eu falei, Deus, mas o tanto que ele me feriu, em todos os aspectos. Pois bem, quando eu aceitei Jesus, irmão, em fevereiro, 8 de fevereiro de 1988, Deus falou comigo, vai lá no trabalho dele, pede perdão para ele. Olha como é que Deus faz. Mas era para quê? Para lavar minha alma. Deus sabe como lavar nossa alma. Deus quer lavar a alma de alguém aqui. E eu parei na frente dele, lá na Codevasf. Era lá que ele trabalhava, na L2 Sul. Eu cheguei de ônibus lá, mandaram chamar ele, ele veio assustado. O que foi, Marli? Ele era um homem bem grandão, tamanho assim de Wesley, pastor Wesley. E eu olhei para ele e falei assim, pai, eu vim aqui. Eu não falava papai, oi paizinho, porque não tinha irmão afeto. Infelizmente foi o lar que eu fui criado. Mas ainda bem que Jesus me salvou, me curou. Eu aprendi a amar meu pai, preguei para ele. Ele segurou meus filhos no colo. Olha o que Deus faz. Aí eu falei assim, pai, eu quero lhe pedir perdão. Lá estava eu, pastor Mantovani, na Codevasf, Andréia, mulherzinha pequenininha, meu pai deste tamanho. O povo da recepção ficou parado assim olhando. Eu não tive vergonha alguma, porque quando o Espírito de Deus está em nós, a gente realmente faz proeza. Foi uma proeza, porque pedir perdão ainda para um pai não é fácil, de tantas coisas ruins que ele me fez. Aí eu quero que o Senhor me perdoe. Ele deu-lhe um salto, perdoar. Mas por que você está falando isso? Irmão, o amor de Deus constrange o homem. O amor de Deus é tremendo. Se eu pudesse intitular essa pregação aqui, eu intitularia, até está aqui ó, no meu tablet, o amor que cura. Que amor é esse? O amor de Deus, o amor de Jesus, que curou essa mulher encurvada de Lucas 13. Ele está aqui para curar alguém também, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aí ele assustou, e ele falou assim para mim, perdoar, como assim? Eu que tenho, irmão, ele começou a chorar, aquele homão. Eu que tenho que te pedir perdão, Marli. E ele
ele começou a chorar. E ele falou assim: não faça isso comigo. E eu falei: eu estou vindo aqui porque Deus mandou eu vir. E ele nem crente era, não quis nem saber. Eu estou pedindo perdão em nome de Jesus. O Senhor me perdoa? Ele falou assim: eu não tenho de que te perdoar. Eu que lhe peço, me perdoa, minha filha. Ele me abraçou, me chorava. Aquele homem chorava. E ali, irmão, aleluia, o amor de Deus transbordou a vida daquele homem que era tão perverso. Não tem coração de pedra para Deus. Preguei para ele, ele aceitou Jesus, batizou nas águas, Deus preparou e levou. E eu falo para você: fique de pé. Eu não tenho mais tempo, até porque, aleluia, preguei tudo que o Senhor trouxe, aleluia, para nós, através dessa mensagem. No livro de João 3,16, é um texto que todo mundo conhece, mas eu não vou deixar de mencionar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por amor a mim, por amor a você. Você pode dar glória a Deus? Para que tenhamos vida eterna. Esse Deus está aqui, esse Jesus está aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer vir aqui na frente. Faça como eu. Aleluia, nem sei quantos anos tem que eu fiz isso. Em 88, nós estamos em 2025. Alguém quer dar um passo, abraçar Jesus aqui nessa noite? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Esse Jesus que cura está aqui. Cura a alma, cura o espírito, cura a mente, cura o coração. Me curou, me libertou, me transformou. Quer libertar a sua vida também? Tem alguém? Dá um sinal com a mão. Tem uma irmã vindo aqui. Olha aqui, ó, festa no céu, aleluia, oh glória. Jesus te abençoe. Está emocionada? Fica aqui com ela, irmã. Oh aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Como é seu nome? Luciana. Jesus te ama, Luciana. Pode chorar porque Jesus te alcançou. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Oh, glórias. Qual o seu nome? Maria Clara. A Maria Clara está aqui com a gente. Você quer receber Jesus também? Graças a Deus. Jesus que me salvou está aqui. Tem mais alguém? Levante sua mão. É noite de milagre, de cura, de salvação. É a maior cura que o ser humano pode receber, é a salvação. Aleluia. Eu tenho que orar. Tem mais alguém? Levante sua mão. Aleluia, ainda dá tempo. Vem para Jesus. Tem gente chorando ali, irmão. É a noite da cura. Deus vai começar pela sua alma. Aleluia. Espírito, mente. Deixa eu orar por vocês. Pastor Wesley, ajuda elas aqui. Ora aqui com elas. Aleluia, elas estão recebendo Jesus como Salvador de sua alma. Aí você onde está, precisa devolver o microfone. Nosso pastor, coloca a mão sobre o teu coração. Você que está doente, a cura vai chegar na tua vida agora. Aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas pessoas que estão doentes. Você que está doente, doença física, foi acometido por um diagnóstico, um câncer, tumor, não sei. Essa igreja é a igreja de milagres. Ora comigo agora, porque o milagre vai te alcançar. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Deus que curou a minha mãe, Deus que curou o nosso pastor Simval, oh aleluias, alabraçubicalabachai, vai curando, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, vai recebendo a cura aí. Caroço no seio, nódulo maligno, nódulo no colo do útero, bate retirada em nome de Jesus. Receba a tua cura agora. Receba teu milagre agora. Oh, aleluia, eu estou sentindo uma glória de Deus. Eu estou sentindo a unção da cura. Tem gente chorando. É Deus que está te curando. Curando a tua alma, curando o teu espírito, curando a tua mente. As prisões espirituais estão caindo por terra. Satanás aprisionou aquela mulher 18 anos. Receba a libertação. Aquele Deus que libertou aquela mulher está aqui. Oh, recalabachai. Receba agora a cura, receba agora o milagre, em nome de Jesus Cristo. Tem gente sendo curado aqui nessa noite.
do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eita glórias, oh aleluias. O Deus da cura está aqui. Oh, calabachais. Eita glória. Que Deus venha curar esse útero doente. Deus está me revelando, tem uma mulher que está com o útero doente, tem uma ferida no útero. Jesus está curando o teu útero nessa noite. Aleluia, essas dores que você está sentindo, que você sente como uma facada no pé da barriga, Deus está dizendo assim: mulher, eu te curo nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.